Olá, queridos irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Entrando aí na terceira semana na Páscoa, hoje segunda-feira, nós iremos refletir durante essa semana o capítulo 6 de João. Hoje começando dos versículos 22 a 29. João capítulo 6, versículo 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, os discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. O capítulo 6 de João, a primeira parte, nós vimos na missa da sexta-feira, a multiplicação dos pães. Na sequência, nós vamos ter o discurso de Jesus sobre o pão da vida, que no primeiro momento ele se revela, ele se refere, melhor dizendo, à palavra. E os versículos finais, sim, aí ele fala da Eucaristia. É interessante que no mesmo discurso Jesus trabalha o pão da palavra e o pão da Eucaristia. A primeira referência de alimento que não se perde é justamente o texto de hoje. Qual é o alimento que não se perde? A palavra de Deus. Por isso que ele fala, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, porque o pão ele vai ter todo o seu transcurso dentro do nosso organismo, depois será eliminado. A palavra de Deus, não. Se ela penetra no coração humano, ela vai criar raízes e ficará para a vida eterna, porque é algo que não se perde, porque nos leva para a vida eterna. Portanto, se nós nos alimentamos desta palavra, nós iremos adentrar a vida eterna e levaremos desta palavra que penetrou um dia em nosso coração e que nós colocamos em prática ao longo da nossa vida junto conosco, para a eternidade. Por isso que ele fala, eles foram atrás de Jesus porque queriam pão em abundância, porque eles não queriam trabalhar para conquistar o pão. E é interessante que Deus, desde o momento da criação, deixou bem claro que o ser humano teria que trabalhar para ter o seu alimento. Abel, Caim, Adão, todos trabalharam para a conquista do seu alimento. Este povo estava atrás de Jesus não porque acreditava no projeto de Jesus, não porque acreditava na sua palavra, não porque iria participar do projeto alternativo que ele propunha à sociedade de sua época. Não, eles estavam atrás de Jesus porque eles não queriam trabalhar para comer pão. E aí Jesus faz esse começo desse discurso, bem bonito, no qual ele diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. É a própria palavra de Deus. É o caminho que nos leva a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos ter essa consciência. O que deve nortear a nossa vida, o que nos deve direcionar é a palavra de Deus. Porque ela irá gerar dentro de nós algo extremamente importante para a nossa vivência social. Discernimento. O que é ter discernimento? É agir, é pensar, é falar como Jesus. Isso é ter discernimento. Hoje o que nós mais observamos na nossa sociedade é pessoas sem discernimento. Pessoas que
falam o que vem à cabeça, não medem as consequências, não medem as suas palavras, vão falando. Pessoas que ficam postando tudo o que fazem na sua vida na rede social, ou seja, pessoas sem o menor discernimento. Há necessidade de cada vez mais invocarmos a Deus esse discernimento para, primeiro, identificar na nossa vida o que Ele quer, ou seja, a vontade de Deus na nossa vida. E ao entrar em contato com essa vontade de Deus e com esta palavra que nos dá alimento para a vida eterna, agir com muito discernimento. É isso que Deus espera de nós. Era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã.